Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui para continuarmos, né? Darmos sequência aí ao nosso conteúdo, as nossas aulas, exercícios, tá? Espero que vocês tenham conseguido realizar as atividades da última aula. Nós estamos trabalhando com a Active e a Passive Voice, tá? Vocês ficaram aí então com aquele roteiro de aula da unidade 7 da apostila, né? Lembrando que nós estamos na segunda apostila já, e eu enviei para vocês uma lista com alguns exercícios complementares, né? Com algumas frases para vocês treinarem um pouquinho a questão da Active e da Passive Voice. Tudo bem? Bom, o roteiro de aula que vocês também tinham que passar as frases da Active para Passive Voice, eu vou enviar uma foto depois com a resposta, com as frases, né? Da forma como elas deveriam ter ficado. E aí vocês corrijam certinho o que vocês fizeram na apostila para ver se foi realmente isso que vocês fizeram, ok? E a listinha complementar, essa eu vou corrigir com vocês, comentando cada uma das frases para que vocês possam, né, tirar alguma dúvida, para que vocês possam perguntar alguma coisa depois, se vocês não entenderam, se vocês ainda estão confusos, para ver se ajuda um pouquinho além daqueles exemplos que eu passei na nossa última aula, ok? E aí, para finalizarmos esse assunto da Active, da Passive Voice da apostila, vocês já farão para nossa próxima aula, então vai ficar como atividade da aula de hoje, os testes referentes a essa unidade 7, ok? Como vocês sabem, os testes eles sempre vão mesclar a questão gramatical com a questão da leitura e da compreensão, tá? Então, tem alguns exercícios que serão exercícios só para vocês lerem os textos e responderem as perguntas de acordo com a interpretação. E outros exercícios vão envolver essa questão gramatical, né? Essa transformação aí da voz ativa para a voz passiva que nós estamos trabalhando. Tudo bem? Então, como tarefa, testes da unidade 7. E aí agora eu vou corrigir a listinha. Então peguem aí, eu pedi para vocês copiarem no caderno de vocês, né, as frases e aí passarem então para a voz passiva. E eu fiz isso aqui no meu caderno também e vou mostrar para vocês comentando como deveriam ter ficado as respostas, ok? Então, vamos lá. Bom, então nós tínhamos aqui. A primeira frase da listinha de vocês era essa daqui. The boy writes poems. O garoto escreve poemas, tá? Então, lembra, para pôr na voz passiva, você tem que inverter. Você vai trocar. O complemento do verbo passa para o início da frase e o sujeito da oração, né, que acaba sendo aí o agente da passiva, ele passa lá para o finalzinho após o verbo. Certo? E aí, o que nós tínhamos que ter feito? O que nós temos que fazer? Nós temos que sempre observar o verbo para poder fazer a alteração adequada. Então, ó, o garoto escreve poemas. Escreve, o verbo writes, ele está no presente, tá? Então, como que ficaria a resposta? Ó, poems are written by the boy. Então, os poemas são escritos pelo garoto. Ou por ele. Observem que eu coloquei aqui o him, tá? Que seria o pronome objeto correspondente a he. Ele, né? O garoto he, então nós usamos o him, tá? Olhem como que ficou o verbo, ó. Are written. Por que are written? Se o verbo estava no present, eu preciso usar o verbo to be no presente, lembra? Então, poems está no plural, por isso eu usei o to be no plural. Are. E aí, a terceira coluna do verbo write, que ficou written, ok? Então, esse era o number 1. Number 2, the girl drove the blue car. Então, a garota dirigiu o carro azul. Ó, drove, dirigiu, está no past, passado. Então, the blue car, olha o objeto do início da frase. Was driven by the girl. Então, ó, was driven, ele foi dirigido. Por que foi? Porque o drove está no passado, dirigiu. Então, o verbo to be, lembrem, ele sempre aparece no mesmo tempo do verbo principal, tá? E aí, depois, a terceira coluna desse verbo principal, que ficou driven. E by the girl, eu também poderia ter colocado by her, porque a garota é ela, só não posso pôr she aqui, né? Porque depois do verbo, nós temos que usar os pronomes objetos. Então, by her, ok?
Depois, o number 3. They have collected enough money. Então, eles juntaram dinheiro suficiente. Ó, juntaram, mas aqui eu usei o present perfect, né? Então, vamos lá. Enough money has been collected by them. Por que eu coloquei has been collected? Se eu usei present perfect aqui, eu teria que usar o verbo to be no present perfect. Money, singular, então eu uso has. Been, que já faz parte, né? Porque é a terceira coluna do verbo to be. Então, se era presente perfeito, eu tenho que usar o have ou has mais a terceira coluna do to be. E aí, o collected, que seria o particípio do verbo principal, tá? Então, enough money has been collected by them. Number 4. They will open a new restaurant. Então, eles abrirão um restaurante novo. Então, a new restaurant will be open by them. Então, ó, will open, futuro. Então, to be no futuro, will be opened. Então, um restaurante novo será aberto por eles, ok? The little boy can draw pictures. Então, o menininho pode desenhar figuras, né? Então, pictures can be drawn by him. Então, as figuras, ó, usei verbo modal. Então, to be, ele tem que vir com modal. Então, can be drawn, terceira coluna do verbo, by him. O garotinho, o menininho é ele, he, lá no final vira him. Number 6. A number 6 eu acabei esquecendo e coloquei aqui no final. Então, era assim, ó. The guard watched the prisoner. Tá? Então, o guarda observou o prisioneiro. Então, o objeto. The prisoner was watched. Ó, watched estava no passado. Então, was está no passado. Was watched foi observado by the guard ou by him, né? Porque o guarda é ele, ok? Depois, a number 7. Vamos voltar. A number 7, nós tínhamos aqui, they will not play soccer. Então, eles não jogarão futebol. Ó, está na negativa, mas está no futuro, will. Então, soccer will not be played by them. Então, futebol will not be, não será jogado by them, por eles. Aqui nós tínhamos o they, eles, o pronome objeto correspondente é them. Ok? Observem, então, que é importantíssimo, ó, destacar os tempos verbais em que os verbos aparecem, né? Você tem que observar se é presente, se é passado, se é futuro, para facilitar depois na hora, mesmo que você use a tabelinha, mas isso ajuda você a usar a tabelinha de forma correta, ok? Number 8. He would buy a modern car. Então, ele compraria um carro moderno. Então, olha lá o objeto do verbo. A modern car would be bought by him. Ó, would be seria. Se eu usei would aqui, eu tenho que usar o to be com would. Então, would be bought, que é a terceira coluna do verbo buy, bought by him. Então, o carro moderno seria comprado por ele, ok? Depois, a number 9. A number 9 nós temos aqui, ó. We are painting our bedroom at this moment. Então, estamos pintando o nosso quarto. Então, o nosso quarto é o objeto. Our bedroom is being painted. Está sendo pintado at this moment. Nesse momento, tá? Então, olha aqui, ó. Are painting. Estão pintando. Eu estou usando o present continuous. Então, aqui eu também usei o verbo to be no present continuous. Is being. Está sendo. E a última, you should clean your house. Você deveria limpar a sua casa. Então, your house should be cleaned by you. A sua casa deveria ser, ó, should be cleaned by you. Ok? Bom, como vocês observaram, o terceiro ano não tem segredo.
né? Se vocês entenderam a explicação inicial, se vocês acompanharam com aquela tabelinha que mostra certinha, né? Se o verbo está no present, qual a forma do verbo no presente, do to be, am, is. Se o verbo está no past, no passado, qual a forma de passado do to be, was, were. Então, se vocês entenderam a estrutura, a transformação que tem que ser feita, não importa qual é a frase. Claro que é extremamente interessante e importante que vocês entendam, que vocês consigam traduzir a frase. Até facilita, né? Porque se você traduz para o português, tem aluno que acaba pensando em português e ajuda bastante, ok? Então, as frases da lista estão corrigidas. Vocês receberam também a correção aí das frases que estavam lá naquele roteiro de aula, também estão corrigidas. E vocês já têm como tarefa os testes dessa unidade 7 para vocês treinarem um pouquinho mais a questão da active e da passive voice. Tudo bem? Façam, se tiverem alguma dúvida, se não entenderam alguma coisa, se discordarem, né, de alguma resposta, podem me enviar uma pergunta, podem me mandar um recadinho, que eu estou aqui à disposição para ajudá-los, tá? Façam os testes, tirem uma foto, arquivem, identifiquem a aula e me enviem assim como vocês estão fazendo. E uma observação, aqueles alunos que estão com atividades atrasadas, tá? Nós temos alguns alunos aí que não estão realizando as atividades, façam essas atividades atrasadas e me enviem, tá? Na verdade, vocês têm um prazo, né, para realizar essas atividades, mas eu estou recebendo as atividades atrasadas também. Então, se você não fez, por favor, podem me mandar que eu preciso arquivá-las, ok? E aí eu volto na próxima aula para nós darmos continuidade aí à nossa apostila. Até a próxima!